Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, acho que não, porque isso hoje em dia é mais lá no Cazaquistão que tem esse tipo de coisa. Que você vai para algum lugar, e não é que a gente às vezes vai para algum lugar dessa forma, mas quando a miúde a gente consegue perceber que a gente está indo, na verdade, só com o corpo. O corpo vai, só que a alma, coração, psique, mente, espírito, ficam em outro lugar. Eu acredito que aí a gente está dando um golpe muito forte na nossa capacidade de invenção. Porque se a gente não está conectado com a proposta que a gente está assumindo neste momento, dificilmente somos interessados e, portanto, dificilmente seremos interessantes. Interessantes no sentido de como é que fazemos melhor aquilo que estamos nos propondo a fazer. Eu quero compartilhar um pouco dessa minha experiência na criação de coisas muito pautada pela alegria. Quem hoje acordou, e hoje acordou na sua casa, ou sei lá, né, 1000 coisas, né? E pensou assim, tomara que meu dia hoje seja muito, muito, mas muito triste. Alguém teve esse pensamento? Eu venho perguntando isso para milhares de pessoas. Em muitos lugares do Brasil, fora do Brasil, ninguém levantou, mas a maioria de nós saiu buscando o quê? Se não buscou tristeza, busca alguma espécie de alegria. Mas a gente sabe que nós temos alguns momentos uaus na nossa caminhada, e espero que não sejam poucos, mas a gente sabe também que existe uma espécie de, uma coisa mais flat, assim. E esse flat pode ser chamado de rotina, e a rotina pode ser algo chato, ou esse flat pode ser marcado por uma espécie de alegria cotidiana, em que eu perceba que eu estou caminhando entre um momento uau e outro, e os vales também que vão acontecer no caminho, mas na maior parte do tempo eu compreendo por que eu estou saindo da cama de manhã, eu compreendo quais são as minhas causas, e isso me gera alguma espécie de significado, e isso me gera uma vontade de protagonizar. Porque dificilmente a gente consegue protagonizar quando a causa não está clara. Né? Para poder fazer essa alegria coletiva, a gente precisa reunir talentos. E, de novo, também inspirado pelos gregos, não basta reunir talentos. Esses talentos, em nossa opinião, precisam estar a serviço dos bons encontros. Porque, para mim, uma das principais formas de conseguir essa alegria cotidiana é pela qualidade dos encontros que eu tenho no meu caminho, seja na minha casa, seja no meu trabalho, que é o local onde a gente passa hoje, vocês passam certamente no ambiente de trabalho 50%, 60%, às vezes 70% do dia de vocês acordados. Enquanto está acordado, você está pelo menos 50% do seu dia aqui. Então vale mesmo a gente repensar a qualidade dos encontros que a gente tem. É fácil alguém pensar, falar, vem esse palhaço de fora, não entende meu ambiente de trabalho, não sabe os desafios que eu tenho aqui, não sabe como é trabalhar com o meu grupo para cima, vertical, horizontal, as relações cliente, fornecedor, todos os meus stakeholders, que stakeholder parece sanduíche do Burger King, né? E eu entendo o desafio. Agora, eu quero que vocês me provem, assim, vamos provar. Quer provar? Me mostra uma pesquisa com lastro que mostre que mau humor, desrespeito, raiva, estresse, ajuda o estresse negativo, o de-estresse, não o eu-estresse, que é o estresse positivo, que alguma dessas condições ou comportamentos ou atitudes humanas ajudam na construção de um ambiente verdadeiramente inventivo. Inventivo no sentido prático, no sentido de realizações, pragmáticas mesmo, né, materiais, e inventivo no sentido de as pessoas têm vontade de trabalhar aqui. Então, a zona de conforto, que é ótimo em alguns momentos, todo mundo precisa de uma zona de conforto de vez em quando, senão a gente enlouquece. É ótimo deitar no sofá, de vez em quando, e não pensar que eu tenho que fazer MBA, não pensar que eu tenho que melhorar meu inglês e alemão e francês. Não pensar, simplesmente ficar. Agora, o quanto disso tá me abraçando e me impedindo de criar. Aí, meus amiguinhos, eu quero dizer que a crise criativa não é novidade. Eu vou pro lado do Nietzsche, esse cara muito incômodo, que dizia coisas do tipo, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Pessoa, homem ou mulher, que reclama de tudo, no entanto, não propõe nada, mas normalmente reclama da proposta alheia. O problema do mimimismo não é a reclamação, porque embora o indivíduo que reclame com frequência seja um pouco incômodo, ele é muito necessário. Até porque ele coloca luz sobre uma situação que pode ser melhorada. O problema é quando a pessoa só reclama, não propõe e acaba viciando o espírito criativo com a crítica à proposta alheia, porque na verdade ele não quer criar nada, ele só quer
explicitar o incômodo dele, que ele nem sabe de onde vem. Mas como ele não tem capacidade ou vontade de tratar, ele fica expressando para o mundo incômodo. O ser humano tem uma capacidade incrível de dar justificativas. E se somos reis das justificativas, deveríamos ser rei do protagonismo também, escapando do mimimismo. Porque o mimimismo pode levar à anestesia. Porque às vezes a gente deposita o caminho da nossa história muito nas mãos de outrem. Seja família, seja empresa. E aí a gente vai esperando os outros se interessarem por nós para a gente se tornar interessante. Quando talvez a gente pudesse arriscar cada vez mais uma lógica distinta. Eu me interesso porque quero me interessar, porque estou apaixonado por essa causa, ou no mínimo respeito profundamente essa causa, e eu creio nos talentos das pessoas. Eu creio num processo de busca de talentos, porque aí a gente consegue caminhar rumo ao que eles chamavam de ethos. Para eles, era o estado de alma que aproxima o homem do divino. Em que sentido? Olhar para algo e buscar realmente o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Mas dificilmente a gente faz isso se não estamos apaixonados. Se não entendemos qual é o nosso talento e se não estamos dispostos a buscar a excelência por conta de saber quais são os talentos. E ainda que não saibamos hoje, talvez a gente deva buscar sempre, pesquisando. Esse olhar generosamente revolucionário que é, beleza, eu estou aqui, fazendo o melhor que eu posso fazer aqui, inclusive em respeito ao pacto que eu fiz com este local. Posso criticar, posso sugerir melhoria, mas eu venho espontaneamente para cá todos os dias. Ou o seu chefe vai te buscar em casa de manhã. De onde você vem, qual é a tua casa, quais são os seus valores, qual é a tua ética, quais são as paredes da tua casa, do que ela é feita. Para a gente poder transformar indignação em realização. Porque senão a indignação alimenta o mimimismo, que pode alimentar a anestesia. Transformar indignação, que para mim indignação, inconformismo, incômodo, estão também na base de um processo inventivo, porque a gente inventa coisas porque tem algo que não está funcionando como a gente imagina que pode funcionar, ou seja, é um certo incômodo, um desconforto. Até um desconforto é sair do conforto. O conforto é algo que está dentro de uma forma, conformado. A resiliência é um estado, uma capacidade de voltar ao seu estado de potência depois de sofrer uma perda. A resiliência é uma palavra da física, assim como estresse, energia e tantas outras. Resiliência é esse estado, que é a capacidade de reagir aos tropeços. E o hospital me ensinou uma coisa definitiva, gente. Qual a diferença entre contratempo, problema e tragédia? E que eu percebi, falei, caramba, mano, quantas vezes eu transformei contratempo em problema e problema em tragédia? E isso me rouba tanta energia quando eu faço isso. Quando eu transformo o contratempo em tragédia, é pior. A pessoa vai se despedaçando, vai passando pela vida gastando toda essa energia para reunir os cacos de si mesmo. E enquanto você está buscando reduzir dano, como é que você pode pensar em expandir? Você está tentando reunir os pedacinhos. Como é que a gente pode sair da caixa se tudo que eu quero é uma caixa para pôr meus pedaços? E direção é o que me faz reconciliar com a noção que a velocidade está alta. E para mim a velocidade está alta. E não dá para brigar com a velocidade. Talvez nem se mudar o estilo de vida, mas talvez a vida passe por aí mesmo. A quantidade de coisas que a gente pensa, quer fazer, deseja, e se a gente não consegue dar conta, a gente entra em conflito com a passagem do tempo. E por isso que eu volto para a direção. A direção me faz reconciliar com a passagem do tempo. Porque se tudo der certo, nós vamos ficar velhos. Agora, com que qualidade? Longevidade é um péssimo negócio se não tiver qualidade. Posso garantir, porque já visitei dezenas de milhares de pacientes idosos em hospitais, mais de 250 hospitais. Longevidade é um péssimo negócio. E a principal coisa que me falam é, eu sabia durante grande parte da minha vida que eu estava na direção errada, mas eu achava que eu tinha tempo de arrumar. E de repente o tempo não há mais. E isso pode acontecer em qualquer idade. Eu procuro sócios protagonistas que me ajudem a construir um espaço minimamente digno de se passar essa experiência que está passando rápido. Então, se o seu espaço de convivência maior é a tua casa e o teu trabalho, qual que é o teu grau de protagonismo na invenção cotidiana de um espaço legal de passar o seu tempo? Porque o tempo está passando. A gente está vivendo uma época que cada vez mais a gente permite a busca por conexões humanas também, como o Rubem Alves, inesquecível Rubem Alves, pedia, vamos juntar a nossa caixa de ferramentas, nossa capacidade cognitiva com a nossa caixa de brinquedos, nossa capacidade de conexões humanas, porque assim a gente chega mais próximo das realizações, tornar coisas importantes reais, realizar. Porque alguém aqui gosta de ser reconhecido como pessoa, funcionário, marido, filho, pai. Uma pergunta boba, né?
Alguém gosta de ser tratado com a importância que a gente tem? Não importa qual é a nossa constituição física, enfim. A pergunta é por que às vezes a gente aposta em relações que não resolvem e não fornecem para o outro esse reconhecimento, sendo que é tudo que a gente quer e o outro é tão parecido. Enfim, minha pergunta, qual é a sua causa? Qual é a minha causa? Causa, assim como casa, é um lugar importante para a gente ir e se abastecer de coisas para nos ajudarem a superar todos os desafios que virão. Então, fica a minha torcida para que a gente aproveite a zona de conforto para nos abastecer de energia e depois saia para construir pontes, para que a gente possa visitar outros locais e que outros locais visitem a gente sempre. Gente, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e desejar muita saúde e alegria na caminhada. Obrigado e até a próxima, gente.